pessoal, bem-vindos mais uma vez à série de vídeos Descomplicando a Kabbalah. O vídeo de hoje eu resolvi gravar, dar um parênteses aí na sequência de vídeos que a gente vai falar da Parashá de Noé, e falar um pouco sobre a guerra de Gog e Magog, que tem tudo a ver com o que está acontecendo lá em Israel agora. Então vamos dar uma visão cabalística do Zohar, baseado na profecia de Zacarias, está lá em 14:1, Zacarias 14:1 até 14:21. Então é sobre o pano de fundo da profecia de Gog e Magog, que tem tudo a ver com a vinda de Mashiach. São os sábios, os grandes rabinos acreditam que todos os sinais estão aí, que nós já estamos na era da redenção, na era de Mashiach, e essa guerra é o início da vinda de Mashiach. A Haftarah para o primeiro dia de Sukkot, que a gente lê em Sukkot, é o último capítulo do livro de Zacarias. Zacarias foi o último profeta bíblico que profetizou como os judeus estavam construindo o segundo templo e reorganizando a presença judaica na terra de Israel. Como um dos últimos profetas, grande parte das profecias de Zacarias, essas profecias registradas, falam do futuro distante, a hora de Mashiach e os acontecimentos dramáticos que a cercarão. Rashi, no início do livro, nos diz: a profecia de Zacarias é extremamente enigmática porque contém visões que se assemelham a um sonho com a necessidade de uma interpretação. Não podemos determinar a verdade de sua interpretação até que o mestre da justiça venha. Isso é uma referência a Mashiach. Em geral, no entanto, as descrições nos capítulos finais desse livro dizem respeito à guerra de Gog e Magog. Muita gente conhece isso como Apocalipse, mas é a guerra de Gog, que é o rei Gog do reino de Magog, por isso fala Gog e Magog. As batalhas divisórias de águas precipitando o templo glorioso da redenção. Então são as batalhas divisoras de águas que vai precipitar ou acelerar o tempo da redenção, o glorioso tempo da redenção. Na visão de Zacarias, o ataque de Gog e Magog aos judeus acontecerá logo após a era messiânica ter começado, após a reunião dos exilados. Quando todos os exilados se reúnem, então a gente já está há muito tempo vem estudando isso, que a gente já está na era messiânica. A guerra de Gog e Magog tem uma conexão com esta época do ano, essa agora que a gente está vivendo, que acabou de passar Sukkot, que foi bem em Sukkot que aconteceu lá o atentado, né, o ataque, e ainda estamos no mês de Tishrei. Hoje é o último dia do mês de Tishrei. Então, é essa época do ano, devido a uma tradição citada no Código da Lei Judaica. Você pode conferir isso no Shulchan Aruch Arav 490, 16. Que é a fase final e será realizada no mês de Tishrei, esse mês. O ataque contra Israel aconteceu no mês de Tishrei. E hoje, dia que estou gravando esse vídeo, é o último dia do mês de Tishrei, é 30 de Tishrei. O mês em que o festival de Sukkot é comemorado. Então a gente acabou de comemorar a festa de Sukkot. Além disso, a nossa Haftarah afirma explicitamente que o feriado de Sukkot será celebrado no futuro por todas as suas nações, ou por todas as nações em Jerusalém. Todas as nações, todos os povos vão celebrar Sukkot lá em Jerusalém.
Então vamos para uma visão geral. O ataque dos exércitos de Magog, liderado por seu rei Gog, trará muita destruição e brutalidade para Jerusalém e os seus habitantes judeus. É o que está acontecendo lá. Mas naquele dia fatídico, nesse dia fatídico, Deus intervirá em nome de seu povo. Então, lá está dizendo, há muitos anos atrás, que nesse dia do futuro fatídico, Deus intervirá em nome de seu povo, assim como fez muitos anos antes no Egito. O inimigo inicialmente convergirá para Jerusalém, ou seja, todos os inimigos irão para Jerusalém e o inimigo levará metade dos seus habitantes em cativeiro. Para salvá-los, Deus causará no Monte das Oliveiras, ou seja, Deus vai causar que o Monte das Oliveiras, que fica fora da cidade de Jerusalém, se abra, se divida, tenha uma separação, permitindo que os judeus cativos, é claro, possam escapar. Isso tudo é a profecia. Nesse tempo do futuro, um dia virá quando a confusão reinará. Você acha em Rashi e outros comentários apresentam que esse dia, na verdade, é uma era, significa uma era inteira. Não será dia nem noite, os judeus não saberão se os eventos dramáticos da época anunciam sua salvação ou sinal de destruição iminente. Que é mais ou menos o que está acontecendo agora. A impressão que se tem é que Israel vai ser destruída, mas não vai. Mas a clareza finalmente prevalecerá e a luz da redenção surgirá. A área em torno de Jerusalém, atualmente montanhosa, será achatada, não terá mais montanhas, de modo que Jerusalém poderá ser vista de longe, em toda a sua beleza e esplendor. Uma fonte de água emanará da área onde fica o monte do templo, suas águas sempre fluindo e atingindo o Mar Morto em uma direção e o Mar Mediterrâneo em outra direção. Nesse dia, as nações do mundo finalmente e completamente reconhecerão o verdadeiro Deus, o Deus único. O sofrimento e o exílio judaico chegaram a um fim completo e Jerusalém a um fim completo e Jerusalém habitará em segurança para sempre. Deus punirá as nações que atacaram os judeus com uma terrível praga. Até os animais dessas nações que atacaram Israel serão atingidos por doenças. Confusão e loucura os agarrarão e eles se destruirão uns aos outros. Eles vão acabar um destruindo o outro, vão ficar perdido, maluquinho, Deus vai causar tudo isso e eles vão se autodestruírem. Os judeus da cidade derrubarão as tropas restantes e coletarão enormes quantidades de despojos. A praga e a queda final do inimigo acontecerá no feriado de Sukkot. Então, pode ser a Sukkot do ano que vem, pode ser Sukkot daqui 2 anos, a gente não sabe, mas vai ser na mesma época que começou, na mesma época vai acabar, diz a profecia. Não sou eu que estou dizendo, mas eu acredito nisso. Em comemoração a isso, as nações do mundo que se arrependerem de seus caminhos chegarão a Jerusalém todos os anos em Sukkot para adorar a Deus e comemorar. Aí todo mundo vai para Jerusalém na época da festa de Sukkot para adorar a Deus e comemorar. Qualquer família ou nação que o faça, qualquer família ou nação que vá lá para comemorar e adorar a Deus, serão abençoadas ou abençoados com chuva vivificante, chuva de vida para suas colheitas, então, para sua prosperidade
enquanto aqueles que não vierem, lhes será negado essa bênção. Quem não for, não terá essa bênção. Em sinal de honra e agradecimento a Deus, os peregrinos do templo consagrarão os ornamentos de ouro em seus cavalos. Até os ornamentos dos cavalos serão de ouro. Como resultado dos muitos presentes, até mesmo as panelas usadas para cozinhar no templo serão feitas de ouro. Todas as panelas do templo para cozinhar serão feitas de tudo no templo vai ser feito de ouro. A vida em Jerusalém e na Judéia vai gritar inteiramente em torno do templo. Vai gritar, não, vai girar. Vai girar em torno do templo. A multidão de peregrinos trará tal influxo de sacrifícios, ou seja, um número enorme de sacrifícios, que todas as panelas usadas para cozinhar em toda a área do templo serão mantidas no seu status alárrico de Kodesh, de santidade, no seu estado da lei de santidade, designadas para o uso do santo sacrifício e somente para isso. Nos dias passados, os trabalhos de cortar madeira e puxar água, retirar água, trazer água do templo eram realizados pelos Givonim, os Givonitas, uma tribo não judaica que tinha um estado social baixo no antigo Israel, ou na antiga Israel. Nesta era futura, no entanto, o serviço do templo será investido com tanta santidade, ou seja, o mínimo, o mais simples serviço do templo, ele vai ser revestido de tanta santidade e reverência que o maior dos aristocratas se voluntaria para ajudar em qualquer tarefa que eles puderem fazer na casa de Deus. Vai ser uma grande honra fazer qualquer tarefa, qualquer trabalho na casa de Deus ou no templo. Nós realmente estamos indo de encontro a mais problemas? Várias fontes judaicas discutem a questão da ocorrência real desta guerra. Em geral, Maimônides estabelece que existe uma falta de clareza inerente em relação aos detalhes da guerra de Gog-Magog e os eventos relacionados descritos por profetas. Todos esses outros assuntos semelhantes não podem ser definitivamente conhecidos pelo homem até que ocorram. Ou seja, esses assuntos, eles são ocultos. O homem só vai saber e conhecer quando eles ocorrerem. Isso se encontra em Mishneh Torah, Melachim 12:22. Além disso, há também uma regra estabelecida que uma profecia má ou uma profecia ruim não tem necessariamente que ser cumprida. Ou seja, tem uma profecia má, profecia ruim, mas o povo, a pessoa, muda o seu status, começa a fazer coisa boa, então não é obrigatoriamente que essa coisa ruim vai acontecer. Isso está em Mishneh Torah, Yosdei HaTorah 10:4. Na verdade, isso é especificamente pronunciado em relação à guerra de Gog-Magog. Então, pode não acontecer, pode ser menor, tudo depende. O rabino Shemuel Borstein, que nasceu em 1856 e morreu em 1926, que era o Rebbe Hassídico de Chochatkov, na Polônia, é conhecido por suas obras que levam seu nome, Shem Mishmuel. Em uma entrada para um determinado Shabat em 1916, estava iniciando o Shabat, ele escreveu o seguinte: temos por trás, isso é antes de iniciar, então, ia iniciar, por isso que ele escreveu um pouquinho antes. Temos por tradição de nossos santos mestres que a partir deste momento nós fomos isentos das guerras de Gog e Magog. E após a reunião dos exilados, o povo judeu habitará pacificamente em sua terra para sempre. Pois assim como no Egito, a dureza da escravidão
somou-se ao montante previsto por Deus de 400 anos, permitindo que o êxodo para ocorrer depois, permitindo o êxodo ocorrer depois de apenas 210 anos. Assim é com este exílio, embora o contrário. Ou seja, Deus determinou, pelos pecados lá atrás, que o exílio judeu no Egito seria de 400 anos. Mas, depois ele permitiu o êxodo, a saída do Egito, o fim da escravidão ocorrer, depois de apenas 210, ou seja, praticamente metade do tempo. O período de tempo desse exílio somou-se à agressão da escravização. Então, o povo foi muito agredido, sofreu muito como escravo. A duração do exílio compensou muitos males e problemas que estavam destinados a acontecer ao povo judeu. Então, devido a essa duração do exílio, da escravidão no Egito, esse sofrimento compensou que muitos males e problemas que iriam acontecer não acontecessem ao povo judeu. Por esta razão, porque o tempo do exílio compensou, por essa razão o tempo do exílio compensou as dores do parto da vinda de Mashiach. Que isso, a vinda de Mashiach, as dores do parto da vinda dele, não será tão difícil e insuportável. Ou, mais corretamente, a nossa limpeza da alma, será totalmente concluída enquanto ainda estamos no exílio. E quando os exilados estiverem presos, não precisaremos mais de nenhuma limpeza. Então, o sofrimento que estamos passando agora está adiantando o processo. Não se deve perguntar como poderia ser que algo escrito explicitamente na Escritura vai mudar, pois no que diz respeito ao Egito, foi claramente afirmado no versículo que seria por 400 anos. E ainda a dureza da escravidão compensou e 190 anos foram retirados. Então, economizamos 190 anos de escravidão e sofrimento no Egito. É o mesmo conceito sobre as guerras de Gog e Magog. Isso está em Shem Mishmuel, Vaigash 5.677. Isso foi escrito no ano de 5.677. Isso certamente vale a pena mencionar, que foi escrito apenas 22 anos do Holocausto. Ou seja, tudo isso sobre as guerras, sofrimento, foi mencionado e escrito 22 anos antes de acontecer o Holocausto. Em retrospectiva, nossa história mais recente viu o sofrimento judaico correspondente, talvez até superem qualquer uma das descrições bíblicas de Gog e Magog. Então, para finalizar o vídeo, o tempo da nossa redenção total e completa já chegou, já está aqui. A redenção está aí, Mashiach está chegando. Acredite ou não, mas os sinais todos desse ataque contra Israel estão mostrando que a profecia está tomando forma. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.